Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou André Moraes, sou médico corredor, estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje trouxemos uma convidada mais do que especial. Trouxemos Naira Rabelo, que é fisioterapeuta, com especialização e aprimoramento em disfunções musculoesqueléticas e esportivas. Além disso, é mestre e doutor em ciência da reabilitação, um pós-doutorado com ênfase em biomecânica, diretora de pesquisa dos grupos de quadril e joelho da Santa Casa de São Paulo, além de ser sócia e diretora da reabilitação e preparação física da Keep Running Brasil. Seja muito bem-vinda, Naira. Boa noite, Murilo. Boa noite, pessoal. André, Naira, nossos ouvintes. Prazer estar novamente aqui com vocês. E hoje abordando aí um tópico super importante, né? Super relevante para o universo da corrida. Dor versus lesão, né? Eu sempre brinco que é muito difícil durante a trajetória de um corredor, né? A gente fala muito sobre longevidade aqui, né, Naira? Assim, eu acho que o mais importante, todos nós como atletas amadores queremos correr pelo maior tempo possível em nossas vidas, né? E com saúde, com segurança. É muito difícil que um corredor, durante a sua trajetória, não sinta dor, né? Ela faz parte do cotidiano de qualquer atleta, de qualquer modalidade, da corrida não é diferente. Então, hoje a gente vai esmiuçar esse tema, falar sobre dor versus lesão e tudo mais. Então, Naira, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Imagina, meninos, super boa noite para o tempo que a gente está aqui, né, gravando à noite, mas bom dia, boa tarde para quem vai ouvir depois isso aqui. Prazer gigantesco estar aqui com vocês. Talvez vocês não tenham a menor ideia do quão feliz eu estou por falar sobre isso. É um tema que, assim, me enche demais os olhos, pessoalmente, profissionalmente. Então, André, obrigada. Foi um presente o seu convite. Bater papo com vocês que correm, que lidam com isso, que, enfim, e tentar, né, produzir conteúdo para quem está aí nesse limbo de informações. Hoje é bom e ruim, né, ter tanta informação e, ao mesmo tempo, tem tanta informação, né, gente? Então, a gente não sabe de onde tirar. Então, de fato, faz parte do meu projeto pessoal e profissional de vida falar sobre isso, difundir esse tipo de conhecimento. Então, obrigada pelo convite. Estou honrada. A gente que agradece. Imagina. Naira, para começar, eu acho que assim, qual que é a ideia desse episódio, né? A gente quer fazer justamente essa distinção. O que é dor, o que é lesão, quando elas se cruzam, quando elas estão completamente diferentes, assim. E eu vou perguntar, começando pelo básico, acho que a gente pode começar, na verdade, falando assim, o que é dor, dar um início no conceito de dor e começar a tentar diferenciar o que é um desconforto, o que é dor, o que é lesão. Como que a gente pode diferenciar conceitualmente essas coisas? Boa. Você quer que eu comece respondendo se dor é igual a lesão ou eu respondo no final? Primeiro caracterizador e depois a gente vai destrinchando. Vamos lá. Bom, eu não posso, né? Hoje a gente tem sim uma definição científica. Existe uma sociedade internacional que definiu e vem definindo com o passar dos anos o que é dor. E eu vou falar o que é dor mediante a IAS dessa sociedade e vou pontuar algumas palavras dentro dessa definição para a gente discorrer depois sobre essas palavras. Então, dor é uma experiência, olha só, sensitiva e emocional. Olha que louco quando esse grupo de pesquisadores mundiais sobre dor começa a definir dor, eles não falam de lesão, eles não falam de alteração nos tecidos do corpo, eles falam que é uma experiência, ou seja, eu tenho a minha experiência e você tem a sua, para começar, né? Sensitiva e emocional, ou seja, tem outras variáveis, outros construtos, né? Enfim, do corpo, da mente, do cérebro que estão envolvidas. Desagradável, então convencionalmente ela é desagradável, né? Mas não significa que para todo mundo é. Associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real. Então, sim, ela pode estar associada à lesão. Ou associada a uma lesão tecidual potencial. O que significa que, vamos trocar em miúdos, 3 pontos. A dor é uma experiência, cada um tem a sua. Ela não é só definida por uma alteração no tecido, tá? E a terceira coisa, né? Ela existe sem a alteração do tecido. Ela pode existir na ausência de um dano tecidual. Então, trocando em miúdos, dor nem sempre quer dizer
lesão tecidual. E aí eu vou para o próximo conceito, André, lesão. Lesão é toda e qualquer condição que implique em uma alteração da estrutura, né? Então, uma lesão no osso, uma fratura, é uma lesão no osso, rompeu, né? Quebrou ali, alterou a integridade tecidual. Músculo, existe uma lesão muscular. Quando a gente fala de um treinamento intenso, por exemplo, existem microlesões, existem pequenas lesões, rupturas, comprometimento do tecido, né? Então, tudo que envolve o comprometimento do estado de equilíbrio de qualquer tecido do corpo, a gente define como lesão, né? E a lesão pode causar dor. Olha que louco. Eu posso, mediante uma lesão, ter dor, mas eu também posso não ter dor mediante uma lesão, né? Então, parece muito paradoxal, mas eu atribuo isso, claro, né, a todo a uma educação convencional, né? Convencionalmente a gente aprende, porque de fato lá há muitos anos atrás, centenas de anos atrás, a gente começou a explicar dor por alteração do tecido. E a gente aprende na escola que se tem dor é porque tem uma lesão, está machucado. Só que há muito tempo essa é uma visão muito míope do conceito de dor. E a gente vem sofrendo com dores crônicas, né? Como uma doença, uma pandemia e mundial, né? E muita gente da área da saúde mesmo não consegue explicar para o doente, para o paciente, os próprios indivíduos não conseguem conceber que eles têm dor, mas a ressonância não deu alteração nenhuma na coluna, né? Então, assim, por quê? Porque existe mesmo o paradoxo do que a gente aprendeu versus o que a ciência hoje traz de evidência sobre dor, persistência de dor e lesão. Nossa, muito interessante. E essa introdução aí já nos mostra o quanto é complexo esse tema, né? Porque não necessariamente as duas coisas andam juntas, a lesão pode ter dor, pode não ter. A dor é percebida de forma diferente pelas pessoas, seja por estruturas sensoriais diferentes, né? Receptores diferentes, quantidade desses receptores, questões emocionais envolvidas também, experiência prévia talvez de dor, né? Pessoas mais resistentes, entre aspas, não sei se é um termo correto, mas a dor menos resistente, a pessoa que nunca vivenciou uma dor, né, sei lá, no mundo esportivo, quando vivencia aquilo, talvez seja algo muito de grande magnitude para ela. Agora, aquela pessoa que já passou por várias lesões, já sabe lidar com aquilo, vivencia aquilo de uma forma muito diferente. Então, muito, muito interessante, né? Muito legal. Um ponto que eu quero aproveitar aqui, Naira, que você falou rapidamente, da dor aguda, da dor crônica, da dor que faz parte do treinamento, né? Acho que é muito louco, né? Que você estava falando e você falou, né? Que é associada a uma experiência desagradável, né? E eu tenho que dizer que tem várias dores que eu gosto. É Tipo verdade. assim, aquela dor muscular que você fala, deu certo, peguei o peso do jeito certo. Claro que até um certo ponto, né? E isso e também essa distinção entre a dor aguda e a dor crônica. E quando que a gente cruza essa fronteira entre a dor aguda e a dor crônica? Assim, sendo muito sincera, hoje é um conceito mais cronológico, tá? Então, o que a ciência chama de dor aguda é uma experiência de dor que tem duração até 12 semanas, até 3 meses, tá? Então, se você chega no meu consultório hoje dizendo que sua dor começou semana passada ou em fevereiro, eu vou olhar e vou dizer, essa dor ainda cabe dentro de um conceito de dor aguda, ok? Então, para diferenciar aguda e crônica, hoje a ciência usa muito mais uma condição cronológica, tá? Acima de 3 meses, acima de 12 semanas, a gente considera que aquele indivíduo apresenta dor crônica. E eu costumo brincar, né, que o termo dor crônica parece dor de velho, assim, eu não gosto de usar, acho que tem um estigma, assim, nossa, eu tenho 20 anos, tenho dor crônica, sabe? Acho ruim, né? E como a ciência da dor também hoje nos pede cautela na forma como a gente comunica, passa algumas informações para o paciente, eu gosto de um outro termo, né? Que a dor que passa de 12 semanas, a gente também tende a chamar de dor persistente, tá? Legal. Então, é uma dor que persiste. E aí, eu encaro essa dor, ou eu experimento esse quadro de dor, muitas vezes com alguns flare-ups, né? Que são o que a gente chama
eu boto entre aspas, porque não é exatamente a agudização, mas é fácil de te dizer, olha, eu tenho uma dor persistente que de vez em quando piora, agudiza, né? Uhum. A gente chama isso de flare-up, né, essas exacerbações pontuais, tá? Mas passou de 12 semanas, eu tenho dor crônica. E aí, antes de ir para o próximo conceito, André, eu gosto muito de pontuar uma coisa, tá, gente? Por que 12 semanas, né? Isso veio muito de estudos com dor de coluna, dor lombar. Existem muitas pessoas que têm dor há anos. Eu tenho uma paciente aqui que tem dor no joelho há 25 anos. Ela tem mais tempo de dor, de vida com dor do que sem dor. Olha que coisa trágica, né? E com flare-ups, tá? Então ela tem essa dor persistente. E aí o que eu quero dizer, e aí eu gosto muito, muito, muito de pontuar isso, tá? Acho que vai nos nortear para próximas conversas. Por que 12 semanas? Basicamente, tudo no corpo se resolve em 12 semanas, tá? Então, fisiologicamente ou fisiopatologicamente, o osso cola com até 12 semanas, sendo muito, mas muito, assim, chata até 16 semanas se houver um retardo de consolidação, mas aí eu já tenho alguma alteração, né? Então, assim, aquela pessoa que tem dor há 6 meses acredita piamente que aquele tecido ainda está inflamado. Olha como a nossa ideia de lesão, inflamação, comprometimento tecidual nos assola, né? Até no entendimento de uma dor já crônica, já persistente. E não, quanto mais tempo de dor você tem, quanto mais tempo de experiência de dor você tem, menos associação com lesão tecidual a gente faz. Porque o primeiro episódio até pode ter tido uma relação com uma lesão real, tá? Uma inflamação, uma fratura, enfim, uma ruptura muscular. Mas bateu 12 semanas, o meu raciocínio como profissional, e aí o que eu quero dividir com todo mundo aqui não deve mais ser como carro-chefe a persistência da lesão, e sim da dor. E aí a gente vai para a experiência. O que mais está modulando naquele sistema para que aquele indivíduo, mesmo depois, né, de um período natural de recuperação, ou seja, eu não tenho mais tecido envolvido, não à frente, né, não tão intensamente ali por trás dessa experiência, eu passo a ter cada vez mais outras variáveis do sistema modulando essa experiência e muito menos tecido, inflamação, lesão real, entende? Como é importante a gente entender essas diferenças de como acontece o corpo. Com certeza, acho que tem até um pouco em termos de nomenclatura, né? Então a gente fala, por exemplo, quando a gente fala tendinite, né? Tendinite do Aquiles, você fala o it, né, gente? Assim, pra gente, nós três somos da saúde, mas assim, quer dizer inflamação, né? Então, você tem uma tendinite do Aquiles. Só que quando a gente pega, por exemplo, se você for lá biopsiar esse tecido, você não vai ter células inflamatórias, né? Você tem, na verdade, uma degeneração, você tem alterações estruturais que aquele tecido não está mais dentro da sua composição, dentro da sua estrutura física como ele deveria estar. Então, as fibras às vezes estão desalinhadas, enfim, tem alterações degenerativas. E é por isso que hoje a gente, para a grande maioria dessas lesões, né, utiliza o termo tendinopatia, né? Que é uma doença do tendão, não necessariamente uma inflamação do tendão. E esses quadros, eles podem ser agudos, eles podem ser persistentes, que eu gostei muito desse termo, ou crônicos, né? Ou crônicos, embora realmente esse termo, eu acho isso que você falou, Naira, acho que é super, super interessante, assim. Eu penso muito, né, assim, quando, até como, falando como corredor, mas como médico mesmo, assim, às vezes a maneira que você comunica muda o que aquele paciente vai sair pensando do consultório. Então, você tem que tomar muito cuidado com a maneira como você se expressa, porque isso não é uma questão tipo, eu vou deixar ele chateado. Não, gente, não é disso que a gente está falando. Estou dizendo que da maneira como você fala, você vai mudar aquela doença. Vai mudar a história daquilo, o que aquilo representa para ele, a maneira como ele vai encarar aquele problema e, consequentemente, vai impactar também no resultado final do seu tratamento, por incrível que pareça. Exatamente. Qual magnitude, né, aquela dor vai tomar dentro da vida dele? Qual proporção, né? E senão ele sai de lá fadado, achando que está fadado a ter aquela dor pelo resto da sua vida, né? A dor crônica pelo resto da vida e vai envelhecer com aquele desconforto. E deixa eu puxar um gancho aqui. O André comentou, né, de algumas dores que nós atletas gostamos de sentir, né? Essa percepção de que quando a gente termina um treino com uma dor muscular, a gente tem uma sensação, né? Ela
é uma falsa sensação, não necessariamente todo o treino com dor muscular é um treino que surtiu um efeito, aquele que não teve dor muscular não teve efeito, a gente sabe que não é bem assim, mas é verdade, quando a gente tem uma dorzinha muscular, a gente tem a sensação de que o efeito foi maior, né? Então, Naira, tem como a gente diferenciar, né, os nossos ouvintes diferenciarem o que é uma dor muscular ainda aceitável, normal, toda dor muscular é ok ou não, quando que a gente ultrapassa ali um limite, qual o tipo de dor ali pós-treino ou intra-treino merece uma atenção especial, merece um olhar um pouquinho diferente que mostra que aquela dor fugiu da naturalidade, da normalidade. Perfeito. Eu acho que isso é o ponto de partida, assim, né, da autoanálise, do automanejo do corredor e desse senso de confiança, de tomada de decisão e tal. Eu vou só fazer um adendo para o nosso último tópico. Eu brinco com um ar de verdade que o profissional da saúde ele tem a chance de dar um diagnóstico ou uma sentença. E a gente escolha dar um diagnóstico. Tem uma sentença, sabe? Quando você fala de um quadro, de uma queixa, quando você apresenta um exame para o paciente e tal, né? Então, que os pacientes não saiam com essa sensação de que eu ganhei uma sentença de morte aqui, sabe? Com esse diagnóstico. É sério isso em relação com a comunicação. Sobre a tua pergunta, Murilo, é ótimo. Então, assim, aqui o ponto de partida é todos nós, ao praticarmos corrida, esporte e academia, a gente espera melhorar. Então, a gente quer uma adaptação dos nossos tecidos ao estímulo que a gente está impondo sobre o corpo, certo? Seja aeróbico, muscular ou coisas do gênero. E o nosso corpo, ele responde sob essa demanda. Então, sim, a gente tem que dar um chacoalhão ali. É importante a gente dar carga suficiente para a gente gerar um desequilíbrio ali, um desequilíbrio, vamos dizer, controlado, né, de todos os tecidos do corpo, seja quais sejam eles ali, enfim. E isso tem uma resposta, né? Então, sim, a gente gera microlesões, vou falar ali do fortalecimento ou mesmo da corrida durante o treino. Essa dor muscular tardia, que a gente chama, né, ela tem uma apresentação. Então, ela vem desse desequilíbrio, vamos dizer, positivo que o treino provoca, e ela tem uma duração de 24 até 72 horas. Ou seja, eu espero no pós-treino, até 72 horas, qualquer dor muscular, então ela precisa ser muscular, tá? Não é ali no meio do joelho, não é ali no meio do ombro, né? É no músculo, tecido mole. Geralmente tá? dói a palpação também, né? Exatamente. Então é aquele, né, que você pega e dói, aquele abdômen, você acorda de manhã, vai dar uma carguinha sobre ele, a carga do dia a dia passa a ser sintomática, né? Aquele músculo tá ali já sofrido, assim, né? Mas isso é bom, tá? Durou até 72 horas e não te incapacitou. Então, existe uma duração aceitável para dor muscular tardia e ela está dissociada à incapacidade. Então, assim, eu não consigo sentar. Não consigo sentar. Não é que dói para sentar. Eu não consigo. Meu joelho não dobra, hoje não tá rolando. Over, tá? A gente vai para um over. Não dá para usar o termo overtraining porque não tem relação com isso, mas eu passei um pouquinho do ponto. E aí eu vou para uma palavra assim, muito absurda, que é uma lesão real, rabdomiólise, por exemplo, né? Cursa com outras lesões de outros tecidos, não só músculo, então se compromete outros sistemas do corpo, e ela cursa sim com incapacidade. Eu não consigo movimentar aquela articulação. Então, assim, é isso. Eu espero aquela dorzinha muscular, ela tem uma resposta positiva, tem uma conotação positiva, ela tem que durar até 72 horas, ela não pode me incapacitar. Passou muito mais do que isso. Eu comecei a ter um estado febril, eu comecei a passar mal, eu comecei a não me mexo depois, não tá legal, passou do ponto, né? Enfim. É mais ou menos isso. Legal, maravilha. E a gente sempre fala aqui, né, Naira, no nosso podcast, a gente fala muito sobre a adaptação ao treinamento, né, que você muito bem mencionou ali no começo da sua fala, e da progressão gradual, né, das cargas de treinamento, volume, intensidade. A gente sabe que boa parte das lesões em corredores são causadas por essas sobrecargas excessivas ao nosso sistema, né, no nosso corpo, sem que haja tempo suficiente para que o corpo se adapte, né, sem que haja o correto descanso. A gente sabe que não é no treino que a gente evolui, que a gente melhora a nossa aptidão, mas é sim no descanso, né, a importância da alimentação, do sono, do day off, que muitas vezes a pessoa não respeita, do treino que deve ser leve, a pessoa não corre leve, corre ali em zonas intermediárias, né, então a gente bate muito nesse martelo, ou seja,
para os nossos ouvintes, tem que ficar uma coisa muito clara também. Se você, a não ser que você tenha tropeçado na calçada, você caiu de joelho no chão, que aí é uma lesão traumática, fora isso, há uma grande chance, eu digo com 95% de certeza, que qualquer lesão que você desenvolva ali com a corrida foi um manejo errado das suas cargas de treinamento, né? E eu acho que, não sei se a Naira concorda com a minha fala, se discordar também, fale o seu ponto de vista, mas eu acho que é bem por aí, né? As pessoas exageram, não respeitam a planilha de treinamento, ou tentam treinar por conta própria, acham que todo treino deve ser um novo recorde a ser batido, fazem prova todo final de semana, que assim, teoricamente, eu não tenho muita coisa contra isso, mas assim, é muito difícil alguém que consegue fazer prova sem querer bater seu tempo, ou não vai se motivar. Clima de prova leva a pessoa a correr mais forte do que deveria. Se a pessoa tem um autocontrole muito grande de se inscrever numa prova e ela vai fazer sua rodagem, vai fazer seu treino longo no ritmo leve, tá tudo bem. Mas assim, eu não sei, eu conheço uma ou duas pessoas, talvez, que tenham essa capacidade mental. A maioria das pessoas não, né? Então, eu acho que é importante esse adendo. Boa parte das lesões não traumáticas, né? As lesões por esforço repetitivo, etc., são causadas por um manejo errado das cargas de treinamento. Excelente. Eu vou puxar um gancho da tua fala, Murilo, que eu acho assim muito pertinente para a audiência de vocês e porque eu lido hoje que é só com esporte de endurance, né? A gente tem essa pira maluca de ficar focando exclusivamente no treino, quanto mais eu performar e quanto mais eu correr e tal, melhor eu vou ficar. E assim, tem dois pontos muito importantes aí, né? Se a gente associar, e eu entendi perfeitamente a tua fala, tá? Estou só complementando. Se a gente associar exclusivamente as nossas queixas a cargas de treino, a gente volta, né? Ou a gente se mantém reduzindo a interpretação da dor ao estímulo mecânico. E aí, não é só estímulo mecânico. Aí eu entro no teu segundo ponto da tua fala. Existe muita coisa que acontece entre um treino e outro, e que se a gente não entende que a experiência de dor ela é multidimensional, existem outras dimensões do corpo que corroboram ou não para eu estar mais suscetível a perceber e chamar os estímulos que passam no meu corpo de dor, a gente culpa a planilha do treinador. Ah, botou muita coisa para eu correr. Ah, o volume dessa semana foi muito. Sim, existe uma parcela de importância do cálculo da carga de treino, tá? Só que eu vou te dar um outro exemplo que a gente padece muito disso. Privação de sono. Cara, a privação de sono, dormir pouco, dormir mal, ter um sono muito comprometido, e aí horas porque você não liga, horas porque a vida te coloca num contexto, tipo, tem um filho pequeno, coisas do gênero, é importante que a gente entenda que uma das grandes alterações da privação de sono parece ser uma redução do meu limiar sensorial. Eu estou chamando o urubu de meu louro agora, quando eu estou em privação de sono, sabe? Aquele tipo, quem nunca teve o start ali, o estopim da dor, numa rodagem. Pô, cara, eu rodei sábado, fiz um puta de um treino longo, foi lindo, maravilhoso. Só que daí, correria, de sábado para domingo eu não dormi, de domingo para segunda eu não dormi, aquele caos, trabalho, bababá, madruga. Segunda-feira eu fui rodar. Leve, ai, senti meu tendão. Ai, caramba, senti aquela dorzinha no posterior de coxa. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque você está associando exclusivamente aquele recorte temporal de uma carga de treino que você tolera há muito tempo já. E não é aquilo que é a gota d'água num copinho que já estava cheio de outras variáveis, entende? Claro, então, privação de sono te deixa muito mais suscetível a chamar um estímulo inócuo que você já está habituado a ter, né, ali no teu corpo, ele vai chamar aquilo de dor. Porque aquilo já está assim, entrou num copinho que já está na tampa já. E aí ele transborda, né? Por isso a nossa importância de fisiologicamente entender que é no sono que a gente faz o reparo tecidual, ali é que a gente produz uma série de substâncias que ajudam a gente a ter aquela adaptação positiva que a gente tanto quer, né? Mas como você bem disse, não acontece no treino. Isso existe, é um contexto metabólico, fisiológico, mas tem um contexto de neurociência também. A gente fica mais dolorido. Sabe aquela semana que você dormiu mal, parece que um caminhão te atropelou? Cara, isso é limiar sensorial rebaixado, sabe? E a privação de sono, como tantas outras coisas, faz isso com a gente. Não, o André, como pai aí do Vini, né? Tem quantos anos, o Vini? 1 ano e meio. 1 ano e meio, sabe como é privação de sono. Muito. E não só por ele, né? Eu já dei muito plantão, ainda dou, mas já dei muito plantão.
É aquela coisa, não é só você pensar, né? O que a Naira tá falando que é sensacional, a gente tá falando aqui de percepção de dor. Mas a sua percepção, às vezes, não é só a dor. O seu dia vai ficar mais cinza, seu pavio vai ficar mais curto. Eventualmente, aquela É coisa isso. que no trabalho você tira de letra, de repente você fala assim, pô, hoje tá difícil, a produtividade, concentração. Então, assim, a gente tá devendo, inclusive, um episódio sobre sono. Eu tô em busca de Sono. um médico do Legal. sono corredor aí pra gente trazer. Eu vou pagar essa dívida, tá, gente? Prometo. Eu já tô procurando gente. Isso assim, sono apesar do sono ser muito importante, até a gente já falou aqui em outros episódios, né, que o sono é o doping legalizado, né? É o que Boa, gostei. os profissionais têm que a gente não pode ter, né? Então, ó, dorme 9 horas por noite, é cochilo entre o treino da manhã e o treino da tarde, mas tem outras coisas, tem a alimentação, tem aqui, como a gente já falou eventualmente em outros episódios até recentes, a gente já falou também sobre ingesta de bebida alcoólica, que pode também entrar dentro desse contexto, que faz parte da É, nutrição. alteração Ah, do sono também. E obviamente, dos possíveis equívocos de prescrição, ou muito mais comum, os possíveis equívocos de não seguir a prescrição. Né? Acho que tudo isso Uhum. acaba se juntando. Ô, Lário, eu só queria Perfeito. complementar, dentro daquelas coisas que a gente pode dizer assim, de como que, do ponto de vista mais prático aqui para o nosso ouvinte, né? Claro que tudo que você falou, para mim, é muito claro. Mas eu acho que tem alguns outros pontos, eu queria, na verdade, ver se você concorda. Que, por exemplo, é a dor que, como você falou, né? Essa dor do exercício, ela é uma dor, você tem aquela dor muscular, ela vai e ela passa. Você tem uma, aí amanhã Uhum. você não fez posterior, você fez membro superior. Aí você faz, ela vem e ela passa. Mas aquela dor que vai, assim, quando você compara em espaços temporais maiores, por exemplo, semana passada, essa semana, parece que ela vai Uhum. Uhum. progredindo. Ou aquela dor, Sim. isso é para exemplo clássico, assim, a dor de, para quem já teve, né? Acho que aí é um outro ponto que eu queria falar, que é a capacidade do corredor de aprender sobre o próprio corpo, né? A dor da Uhum. canelite canela, você fala, meu, essa dor aqui não Uhum. tem nada a ver, é um negócio diferente, é um negócio no osso. Uhum. Ou a dor, por exemplo, de um tendão, que começa a ter uma dor que era uma dor que você sentia, pô, eu senti que eu trabalhei essa região. De repente vira uma dor cortante, aquela dor aguda, aquela dor que às vezes você sente à noite. Isso pra mim é um marcador clássico, assim. Uhum. Dor que você sente na madrugada, não tô dizendo que é lesão, mas assim, é diferente. É diferente. Não sei se você concorda com essas outras características, além do simples aspecto temporal, assim. Sim. Ó, eu vou fazer uns adendos, tá? Vamos falar um pouco mais da dor de lesão real, tá? A dor Beleza. de lesão, ela trabalha no mecanismo de modulação da dor pra gente, que a gente chama de mecanismo nociceptivo, ou seja, existem vias ali do corpo que não são feitas exclusivamente para dor, mas é por elas que passa um estímulo que tem potencial real para provocar dor. Então, isso acontece na inflamação, isso acontece num edema, que começa a distender, estimular muito constantemente essas vias, essas fibras e tal, esses receptores do corpo. Essa dor, ela costuma responder a estímulo mecânico, tá? O Uhum. que que significa isso? Eu estou parada, eu estou sentindo aqui a dor, ou sim, eu posso ver, né? Eu vejo o edema ali, eu vejo que está vermelho, isso é sinal de Uhum. inflamação, meu joelho está inchado, né? Sim. Então, dor associada a esses sinais reais. E dor associada a estímulo mecânico. Então, eu estou parada, eu estou sentindo aqui que está latejando um pouquinho. Eu fiquei de pé, piorou. Eu subi a escada para uma demanda maior, tá pior ainda. Então, assim, ela está respondendo a uma demanda mecânica cada vez, né, ela está bem colada ali nesse aumento da carga da Uhum. mecânica sobre aquela região. E ela tá sempre piorando. Eu corri mais, ela piorou. Eu corri cada vez mais e ela está pior. Eu tô mancando. Então, assim, você vê, né, aquela tragédia mecânica acontecendo. Isso tem muito cara de dor de lesão, tá? Uhum. E aí, essa dor, aí eu vou trazer para a dor noturna, André. Essa dor, ela pode ter relação com a dor de lesão, mas a dor noturna, ela é muito, mas muito associada também a episódios desse rebaixamento do limiar sensorial, Uhum. sabe? Então, assim,
Por que que eu estou dizendo isso? A dor, ela também é contextual, gente. E eu vou dar o maior exemplo da dor contextual para ver se fica claro, assim, para todo mundo, né? Mais palatável. Sabe quando você está num jogo, ou você ouviu alguém contando, ó, a pessoa jogou, estava correndo, puta, ela entrou no time para poder fazer o gol, porque eles estavam perdendo, e lá pelas tantas ela faz um entorse de tornozelo. Não viu entorse, fez o gol, ganharam. O contexto ali exigia atenção externa. Era o Uhum. time, era a bola, era a quadra e tal. Aí ela foi pro vestiário e ela fala, veja como esse relato é comum. Aí, quando o corpo esfriou, eu tirei a meia, o meião, cara, eu vi que meu tornozelo estava desse tamanho e eu tava com muita dor. Esse termo, o corpo esfriou, é muito comum, né? Uhum. Aquela coisa assim, eu comecei a correr, aí eu aqueci, melhorou. Não tem nada a ver com temperatura corporal, tá, gente? Tem muita relação com foco. A dor, ela é contextual. A gente tem essa habilidade, é uma habilidade boa do sistema nervoso central, de inibir, nossa, fiz uma brincadeira aqui, de inibir as Pirotecnia. informações. Exato. Efeitos especiais do quilômetro 41. Tudo isso foi A planejado. gente tem essa via, exato, gente. A gente tem essa via inibitória, tá? Ela é uma via boa. Ela abafa, ela faz você fazer o gol, entendeu? Uhum. Uhum. Depois, o cérebro muda o contexto, volta para um foco mais interno, e aí o cérebro deixa o que já aconteceu ali na periferia vir à tona, muitas vezes mais forte e tal. Por que que eu estou falando disso? Às vezes, André, você está ali o dia inteiro, o foco é outro, a coisa tem que acontecer, o leite tem que vir para as crianças, né? Então o boleto tem que ser pago e tal. Você chega à noite, relaxa, é ali que você vai se sentir melhor, Uhum. se perceber melhor e tal. Então, eu não associaria necessariamente a dor noturna, que é extremamente comum, tá? Uhum. A, a exclusividade de uma lesão. Pode vir associada, mas ela tem que estar associada a esse aumento a cada vez que você põe mais demanda, sabe? Mecânica, estímulo ali. Se Perfeito. for só dor noturna, pode também ter relação com esse limiar sensorial rebaixado, e aí, Uhum. calma, vamos tentar entender. Perfeito. Uhum. Tem até um conceito, eu até estava pensando se vale a pena eu trazer, mas eu vou trazer aqui, que você falou da dor nociceptiva. Né? Que a dor Uhum. nociceptiva, gente, é assim: pega a faca, corta o dedo. Isso, Cortou, isso, ai, doeu. Tá com o dedo cortado, cutuca, dói. Isso é a dor nociceptiva, isso, assim, simplificando ao isso. extremo, né? Obviamente, numa lesão de corrida não vai ser assim, mas, sei lá, pô, inflamou o periósteo da minha canela, beleza, eu vou lá, aperto a minha face da tíbia ali, tenho dor, é canelite, pronto. E existe o conceito da dor nociplástica, né, que Uhum. um nome meio assustador, mas o distúrbio aqui não é que você lesionou aquele tecido, é a sua percepção, a Uhum. sua capacidade de interpretar aquele sinal que deveria ser um sinal não causador de dor, começa a causar dor. Vou dar um exemplo de uma patologia aqui que não tem nada a ver com a corrida, mas, por exemplo, a fibromialgia. O paciente que tem fibromialgia é um paciente que você vai medir a pressão dele, a hora que você insufla o manguito, ele grita, ah! Você fala, não, calma, o que aconteceu? Muita dor. Você vai ver, você nem chegou no... Você começou a insuflar, Nos ou seja, 200. isso não é normal. Isso não é normal. Este estímulo não deveria ser capaz de desencadear uma percepção de dor como essa paciente apresentou. Aí você fala assim, então ele é fraco. Não, ele tem um distúrbio da percepção da dor. Né? Uhum. E o mais interessante é que a fibromialgia é um exemplo, acho que um exemplo emblemático, né? Mas assim, eu quero fazer o link com isso, que eu acho que a Naira abriu muito a minha cabeça aí durante o tratamento de uma lesão minha, que em algum momento uma lesão persistente, dependendo de como você vai lidando com ela, você começa a meio que adquirir essa interpretação daquele sinal como dor ou como não dor, começa a ficar um pouco confuso, né? Uhum. E a gente Sim. pode até dar do exemplo, né? Em algum momento simplesmente eu senti um desconforto, eu não sabia se eu estava lesionado ou não, mas eu falo, se eu tô sentindo dor, provavelmente eu tô. E a Naira abriu muito a minha cabeça assim, fala um pouquinho, eu não vou falar mais, fala um pouquinho sobre essa capacidade de você interpretar esse sinal, como que Boa, você enxerga esse contexto. boa. Tem duas coisas, assim, muito, mas muito importantes, tá? Que a gente pode falar sobre isso. A primeira coisa, e isso é mandatório. Não, na ausência de um trauma real, na ausência de uma energia de trauma que tem potencial para
realmente machucar o teu tecido, não infira lesão direta nos tecidos. Isso é mandatório. Isso vem de construtos hoje da ciência, né? Então, enfim. Então, o que que eu quero dizer com isso? Olha, eu tô aqui sentada e eu tô com dor aqui nas minhas costas. Eu não caí, eu não tomei um baque, ninguém me chutou, né? Então, assim, eu não tive nada grave ali que eu tenha, de fato, um potencial para machucar o tecido. Não infira, que é uma lesão. Qual que é a diferença disso? Concorda comigo que se você acredita que você tem uma lesão, você se preocupa? Uhum. Toda vez que Uhum. alguém diz que você tem uma lesão, você se preocupa. Então, se você insere, né, toda vez que aquela dor é uma lesão, isso reflete, né, isso volta por meio de vários comportamentos de evitação, de preocupação, de foco de atenção. E aí a gente vai para a segunda parte dessa conversa. Antes de falar de nociplastia, tá, André? Antes de falar de alteração nociplástica, né, que é esse outro mecanismo que modula a dor. Antes de falar dela, a experiência natural da dor, ela é modulada por essas outras dimensões do sistema nervoso central. Então, medo de não conseguir fazer a prova, que você pagou 30 conto para ir fazer, sabe? Medo de não conseguir entregar aquilo que você quer entregar, medo de perder a corrida, porque ela é tua válvula de escape para o estresse dessa porcaria dessa cidade maluca, né? Então, Uhum. assim, medo dessas coisas, dessas perdas, né? Percepção de ameaça. Cara, eu tenho uma coisa muito grave, não é possível, eu nunca tive essa dor, ela tá muito intensa. Dor tem muita relação com percepção de ameaça. Por isso que em culturas diferentes da nossa, as pessoas se expõem a estímulos potencialmente dolorosos e elas tiram de letra, né? Porque tem uma relação com percepção de ameaça ou não, ou Uhum. aceitação daquilo, tá? Então, o que eu quero dizer é que outras variáveis não físicas te fazem sentir mais dor, aumentam a intensidade de dor percebida. Como é que eu chamo isso, André? Ruído. Uhum. Você até tem um estímulo ali que pode mesmo, que tem um potencial para te dar dor, mas você teria uma dor 2 de 0 a 10. Só que você chega aqui no consultório com uma dor 7. Só que dentro desse screening que eu faço de você que está com dor 7, você está morrendo de medo que você vai levar toda a sua família para fazer a prova e você Uhum. quer super performar naquela prova. Você está com medo porque lá atrás você teve uma experiência que quando essa dor começou, né, André, você perdeu tudo. Você ficou 3 meses sem correr, sabe? E aquilo foi caótico para você. Então, quando ela ameaça hoje, já vem aquela memória, Murilo, que você comentou mais cedo, né? Uhum. Então, olha só a quantidade de variável que eu estou levantando aqui, emocional, cognitiva, comportamental, que tem potencial para transformar um estímulo em dor. Sim. Uhum. Vocês entendem? Claro, com Então, eu certeza. odeio quando um profissional vira para o paciente e fala assim, dor é psicológico. Sabe o que ele está dizendo quando ele fala? Não aceita, tá, gente? Você não aceita isso. Uhum. Dor não é psicológico, isso é errado, porque toda vez que você fala isso, você diz para a pessoa que ela está inventando a dor dela. Uhum. Que ela é mimizenta, sabe? É tudo, está implícito nessa informação. Só Uhum. que essa pessoa, ela está erroneamente usando uma frase, mas ela tentou acertar, imagino eu, com o fato de que algumas variáveis emocionais, comportamentais, cognitivas têm potencial para modular a tua experiência de dor. É isso que ela quer dizer. Essa frase, ela tem esse fundo de verdade, tá? Ela não é, ela é uma frase agressiva, não aceita isso, mas não acho que você é louco, tá? A tua dor, ela é real. Só que Uhum. ela é modulada por uma série de outras variáveis que envolvem medo, emoções negativas, criação, cara. Tem gente, olha que maluco isso. Hoje tem uma pesquisa muito forte em cima de crianças e adolescentes com dores crônicas. E vocês sabem uma raiz disso? Pais que tiveram dor crônica. Então, Uhum. assim, a criança ouviu, ela cresceu ouvindo sobre dor e vendo quanto dor pode ser incapacitante, debilitante. Uhum. Ela olha para a experiência de dor como algo muito ameaçador. E ela passa a ter dor persistente. Sim. Olha que louco, Sim. Nossa. sabe? É. Então, assim, isso é muito sério, né? A gente interpretar como algo, como lesão, já cria uma série de reações, né? Emocionais e físicas também, que o sistema nervoso ele começa a trabalhar, né, de forma física para aquilo acontecer. E aí, por fim, André, dentro desse contexto, não infira que é uma lesão direta, tá? A gente está trabalhando essas informações para você simplesmente modula, maneira um pouquinho ali no treino. Eu costumo brincar que assim,
Um treino com dor, ele não é um treino para ser abandonado. Espera um pouco. Insiste, desfoca, né? Porque também se você for correr com foco ali, você está aumentando a intensidade de dor percebida. Mas se você tiver essa capacidade de a dor não está aumentando, tá tudo certo, ela tá tranquila aqui, a primeira vez, você tá ciente de que teu sono tá bacana, que o manejo de estresse tá legal na vida, beleza, vai tocando barco. Só que não força a barra. Hoje você tinha um treino um intervalado, você tinha 10 quilômetros com intervalado no meio, faz só o volume, sabe? Tira ali uma carga mais intensa. O treino tinha prescrição de altimetria, roda no plano. Tira um pouquinho o estresse, porque assim, respeita. O teu corpo está dizendo que está doendo. Eu não quero que vocês infiram imediatamente que é uma lesão, mas entenda que é uma resposta. Aquele não é o teu dia de performar, de bater RP no treino, né? Que a galera adora bater RP no treino. Então, assim, da maneira, sabe? Então, quando você pergunta para mim, eu infiro que é uma lesão? Não, mas ajusta o treino. Às vezes tem outras variáveis ali envolvidas. Manejo de estresse, cara, é uma coisa muito séria também. Você tá no caos, eu canso de ver gente sentada aqui falando que a dor começou do nada, mas você vai ver, a pessoa foi demitida, a mulher engravidou de gêmeos e você acabou de ser demitido, sabe? Assim, tem tanta coisa, você perdeu alguém, né? Assim, perdeu mesmo, alguém morreu, faleceu na família e tal. Tá tudo tão caótico, cara, que o teu sistema nervoso central, que é o Big Boss, que é quem manda em tudo, gente, quem manda não é o corte da faca, tá? É quem aqui em cima vai interpretar qual a importância que ele vai dar para o corte da faca, entende? Sim. Então, quando a gente fala de dor, a gente fala de cérebro, sistema nervoso central, de vias centrais, né? E aí, o teu cérebro, a gente brinca, né? Hoje, nesse momento, estado de alteração, de comprometimento psicológico, emocional, ansiedade, se você está em crise de ansiedade, você está num estado de mais ansiedade da vida hoje, você está enchendo o teu copinho, está enchendo o teu copinho. Talvez agora não seja a melhor hora de você buscar o teu índice para Boston, por exemplo. Você vai ter que jogar, sentar volume, sentar intensidade. Então, fazer essas boas escolhas entendendo, gente, que essas outras dimensões da vida fazem parte, né, contribuem para a nossa experiência de dor, é importante, sabe? Porque senão você vai ficar focando a planilha, entendeu, Murilo? E eu vejo muito treinador aqui fazendo um super trabalho bacana, sabe? E a pessoa, assim, tá num momento de vida caótico, e aí ela fica lá, correndo atrás do rabo, machuca assim, né? Tem dor, e o treinador, pô, velho, daqui a pouco eu tô prescrevendo planilha de caminhada, né? Porque não dá mais para prescrever corrida, entende? E não é, né? É isso, são outras dimensões tão importantes quanto, até mais, tá? Hoje em dia, eu confesso para você que mais. E aí, André, eu vou lá na nociplastia. A nociplastia é uma alteração real. E normalmente isso acontece com pessoas que experimentam dor por muito tempo. Então, a dor crônica, a dor persistente, ela tem potencial de alterar, de gerar uma plasticidade no sistema nervoso, né? Que antes ele era muito acurado, ele só dizia que doía quando ele estava diante de um potencial dano, tá? Hoje, qualquer estímulo pode ser traduzido e interpretado como dor, sabe? Então, o sistema nervoso ele fica pouco acurado, ele está chamando tudo de dor, Isso pode acontecer em condições crônicas, isso é da pessoa, a fibromialgia é uma alteração, né, da plasticidade dessas vias, então, naturalmente, esse indivíduo já é um terreno fértil mesmo para sentir dor, de fato, tá? Isso pode acontecer mediante experiências prolongadas de dor, ok? Então, tem isso, né? Mas nem todo mundo tem uma dor nociplástica, tá? As dores nociceptivas, elas também podem ter um potencial de ser sentidas com mais intensidade, mediante essas outras variáveis que também modulam a nossa experiência de dor. Perfeito. Muito interessante, né? Realmente algo muito individual, né? Como a pessoa vai perceber a dor, né? Pensando assim em receptores mesmo, até a quantidade de nociceptores em diferentes partes do nosso corpo varia de pessoa para pessoa, como a pessoa vai interpretar isso, pensando do ponto de vista neural, o contexto, né, que a Naira aí falou, eu achei muito interessante. Um exemplo disso é aquele corredor, né, que às vezes tem uma dorzinha ali, sei lá, que durante os treinos escala 1, 2, nem evoluiu para uma lesão real ainda, né, tecidual, etc.,
E às vezes a pessoa tem uma prova importante no domingo e aí a pessoa fica lá antes da prova, fica pulando para ver se dói, se não dói, e aí aquilo vai crescendo, crescendo na cabeça dela e atrapalha muitas vezes o rendimento, né? A gente sempre fala aqui, né, como corrida é um esporte psicológico, né? O mental é muito importante, principalmente quando a gente vai correr forte, buscando bater os nossos tempos, e às vezes um desconforto assim toma uma dimensão enorme, né? Que realmente atrapalha o nosso desempenho, né? Eu sempre falo também, não sei se nem se vou inventar um termo aqui, uma brincadeira, mas N fatores atrapalham a nossa percepção de esforço no treino, né? Mas a nossa percepção de dor, pelo visto, também, né? Então, noites mal dormidas, exemplo de uma pessoa que perdeu o emprego, às vezes não está naquela época propícia realmente para você buscar seus RPs ou treinar intensamente. Às vezes é uma época para você treinar mais leve, né? Você passar por aquele período e depois você evolui, né? Depois você volta com seus treinos mais pesados. E aí, Naira, deixa eu puxar um gancho aqui, que como que as pessoas, pensando agora em reabilitação, né, em tratamento de lesões, em manejo da dor, etc., antigamente era muito comum, né? Qualquer tipo de desconforto, de dor, de lesão, para de correr, para de treinar, fica em casa, perna para cima e é isso, né? A gente ainda vê muitos profissionais ainda lidando com dor e ou lesão, né? A gente já entendeu que são coisas distintas muitas vezes, lidando com esses fatores desta forma. Mas hoje em dia a gente já sabe que, muito pelo contrário, muitas vezes, não sempre, as dores, as lesões devem ser tratadas de forma ativa, né? Não passiva. Então você precisa dar estímulos de movimento, de carga, etc. Tendinite ou tendinopatia de tendão de Aquiles é um exemplo disso, as tendinopatias de modo geral. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, como que essa interpretação e a reabilitação foi evoluindo ao longo dos tempos. Perfeito. Excelente pergunta, tá? Eu vou começar essa pergunta com um dado muito, assim, importante, não necessariamente de corredores. Dor lombar, né? Mais de 80% da população mundial teve ou vai ter um episódio de dor lombar. É praticamente dizer que é uma gripe, tá? Quem nunca pegou vai pegar uma gripe na vida, né? Enfim, existe ali todo um contexto autolimitante da dor lombar e tudo mais. E lá atrás, tá? E ao mesmo tempo que muita gente no mundo vai ter pelo menos um episódio de dor lombar, né? Inespecífico, que não tem relação com hérnia, nada assim, mas está lá doendo a lombar, a gente tem hoje a dor de coluna como a primeira causa há anos, tá? Ela ocupa esse ranking, em primeiro lugar no ranking, há anos, de incapacidade e anos vividos com incapacidade, né? No mundo, tá? Então, assim, caótico tratar dor de coluna. E no passado, muita gente hoje, até hoje, pensa, médicos prescrevem isso. O que acontecia? O paciente chegava lá, doutor, tô com uma crise de dor lombar, não consigo me mexer, 15 dias de afastamento. 15 dias de afastamento, repouso por 15 dias, deita, respira, apenas exista por 15 dias. Corta para as últimas décadas, a ciência trazendo um dos principais dados. Repouso é uma das principais causas, ou é um dos principais fatores de risco para a cronificação de dor lombar inespecífica. Então, se você repousar, depois de 12 semanas, você tem mais chance de ter persistência de dor. Ela não vai cessar em até 12 semanas, isso porque você repousou. O que quer dizer, né? Dentre tantas outras coisas, gente, repouso não para condições que não tem dano tecidual, tá? Não é a saída, não é a saída. A gente precisa fazer ajuste de carga. A saída não é a ausência de carga, e sim o ajuste de carga. Isso porque o nosso corpo ele não é uma máquina que quanto mais usado, mais desgastado ele fica. A gente tem a melhor e maior capacidade dos tecidos biológicos, dos sistemas biológicos do mundo, que é a adaptabilidade. Os nossos tecidos, eles precisam de carga, obviamente bem manejada, para melhorar, para se adaptar, para existir. Uma pessoa que fica 10 dias na cama sem se mexer, gente, você já viu o tamanho da coxa dela depois? Sim, Quanto aquele indivíduo atrofia? Eu vejo muito isso. O tamanho UTI é isso. O paciente definha. É surreal. Então, assim,
Literalmente, tá? Literalmente. Então, os tecidos, eles murcham, né? A cartilagem perde água, o músculo também, o osso perde densidade de mineral. Então, Sim. assim, a gente foi feito para receber carga, entende? Então, Murilo, a tua pergunta, ela é excelente, porque, assim, não aceitem, não aceitem nenhum tipo de tratamento para dor que envolve você passar dias e dias recorrentemente deitado numa maca recebendo terapias passivas. Isso não tende a ser legal, gente. É. Isso não existe mais, não se mantém nenhuma prática Uhum. de prescrição clínica de reabilitação. Exige a necessidade de ajuste de carga, porque os nossos tecidos respondem à carga bem dosada, Uhum. entende? Até Legal. fratura hoje, André, eu vejo muita gente prescrevendo, cara, beleza, tá com fratura, fraturou, né? Tocando elite evoluiu com uma fratura por estresse na tíbia. E aí você vai parar de correr. Ponto. A pessoa para de correr, primeiro que ela perde a essência pessoal, né? A dignidade, tudo. A pessoa parou de Uhum. correr, coitada, entra num caos, assim. E aí, a gente não tem a segunda parte da prescrição, que é você vai fazer reabilitação com base em terapias ativas. O que que é isso? Eu estou tirando a carga excessiva, que é o impacto da corrida recorrente. Então, veja, eu estou ajustando carga. Mas eu preciso te devolver para um sistema que vai treinar esse músculo, esse glúteo, essa panturrilha, esse osso a receber cargas mais ajustadas em exercícios bem prescritos, gradualmente e tal, para que daqui um mês, 4 semanas, 8, 6, 12 semanas, a depender da gravidade da fratura, quando você começar a receber cargas mais intensas de novo, você vai ter carcaça para receber. Sim. Uhum. Porque senão você não tem carcaça para receber, entende? Perfeito. Você não tem capacidade, né? Então, até fratura, que a gente tira o indivíduo, muitas vezes bota a muleta e tal, depende da gravidade do quadro, precisa de cargas ajustadas e você vai receber isso na física, tá? E não é Uhum. o ultrassom que vai ajustar essa carga. Isso é coadjuvante. É o ajuste de carga, o exercício, o movimento por meio de uma coisa que a gente chama de mecanotransdução, ou seja, vai passar carga no teu tecido e isso é terapêutico, sabe? Carga Uhum. mecânica. Sim. Carga mecânica é terapêutica, vamos Não, uma finalizar. coisa. Vos- Desculpa, Murilo, Não, uma coisa que assim, imagina. você tava falando, eu tava lembrando em algum momento da minha vida, eu tive uma dor no joelho, e aí alguém falou, você tem síndrome patelofemoral. Eu falei, puta merda. Aí eu fiz uma ressonância, e assim, condropatia patelar e As lesão, a sentenças, né, que a gente ressonância, recebe na assim, vida. eu falei, nossa senhora, né? Artroplastia de joelho, né? Tô brincando, né? Obviamente eu já era médico, Velho eu não falei isso, comerciante. mas qual foi o meu reflexo na época? Putz, vou tirar a carga. Então eu fazia lá o leg press, fazia lá a extensão, parei com tudo. A dor não piorava. Chegou num patamar que eu não conseguia subir a escada. E eu, caramba, eu Uhum. tirei a carga e não melhora. Até que um belo dia, eu falei assim, quer saber? Dane-se, Isso, dane-se. Walter. Eu vou voltar a fazer leg press. De repente, foi. Sumiu. Eu tenho É certeza que se eu isso. fizer uma ressonância, que aliás eu não vou fazer, vai estar lá, Não, condropatia, patelar, eu nunca mais é tive isso. dor no joelho, entendeu? Então assim, é uma loucura Sim. isso. Assim, e não é seita, gente, não é iluminação divina. Acho que é Uhum. adaptabilidade, né? Acho que é a carga. Então, às vezes é um Uhum. ciclo vicioso, né? De você dói, eu repouso, eu tiro o estímulo, eu desadapto e eu sinto mais dor e aquilo É cronifica. exatamente isso. Você Uhum. falou uma outra palavra que eu gosto muito na clínica, tá? Que é a adaptação. Eu preciso, ou habituação, né? Eu preciso, um sistema, pensa assim, pensa numa porta que passa há 2 anos sem ser aberta. Cara, você vai abrir essa porta, tá lá, né? Tá meio Uhum. rangendo, tá esquisito, tá Engripada. duro, tá ruim, né? O corpo é assim, a gente perde muito rápido. Assim como a gente habitua com a carga, a gente desabitua muito rápido, tá? E quando eu falo de desabituar, é o osso que perde a qualidade mineral ali, né? A firmeza, a densidade. Mas, de novo, a gente volta para o sistema nervoso. É o sistema nervoso que fica desabituado àquele nível de tensão, de estresse, né? De compressão de carga. Então, Uhum. veja, vou te dar um exemplo. Puxa assim, ó, todo mundo, vai, quem tá me ouvindo, assistindo e tal, tenta jogar os dedos lá do outro lado, assim, do antebraço. Você não sente o Sim. desconforto ali, né? Isso aqui não é uma lesão.
Isso aqui é que você não faz isso com frequência. Você não gera esse nível de tensão, você não joga o teu punho aqui para essa amplitude com frequência. Só que se você passar a fazer isso todo santo dia, daqui 15 dias, meu amigo, aqui você não vai mais ter dor. O que aconteceu aqui? Habituação. Você se habituou àquele estímulo. E o corpo, ele melhora, né? Os tecidos do corpo, ele melhora por meio de habituação. Você fica menos sensível, você fica mais habituado àquele nível de estresse. E tem uma outra coisa que acontece com o exercício, gente, que daí entra muito bacana, por exemplo, até no exemplo das nociplastias, que o André trouxe aqui como a fibromialgia. Hoje, a frente de batalha para tratar mulheres, principalmente, né, que é a população mais comumente com fibromialgia, é exercício aeróbico, sabe? O exercício melhor linha de tratamento. Exato. O exercício, tá? Independente da frente. Eu vou dar um outro dado para vocês, que quando eu li isso, eu caí do cavalo. Sabe qual é o exercício, o tipo de exercício que maior tem tamanho de efeito, assim, o maior tamanho de efeito para tratar artrose de joelho e quadril? É o que a gente chama de exercício corpo e mente. Tai Chi Chuan. Gente, de onde que você acha que Tai Chi Chuan é uma das melhores armas terapêuticas para tratar artrose de joelho? Não tem nada a ver, né, com força de quadríceps e tal. É um exercício que trabalha muitas áreas cerebrais e tal, enfim, não precisa falar disso. Mas o que eu quero ver aqui, o exercício de forma geral, gente, ele não tem um efeito só local, tá? Ele tem um efeito modulatório sistêmico. A gente ativa o exercício, ele melhora a nossa capacidade inibitória da dor. Eu tenho essa via inibitória e o exercício agudiza, o exercício atiça essa via inibitória. Então, eu consigo abafar, né, aquela experiência constante, contínua de dor, sabe? E isso é bem importante. A gente acha, e tem muito fisioterapeuta que acha que você só melhora daquela dor porque você ficou forte. Enquanto você não está forte o suficiente, é por isso que você ainda está com dor. E não, o efeito do exercício, o efeito analgésico do exercício, ele não é só local, ele é sistêmico. Então, antes mesmo de eu ganhar força muscular real, eu já tenho efeito terapêutico por meio do exercício. Então, não tem como. Por isso que hoje, atividade física, exercício bem prescrito, é frente de batalha de praticamente todas as condições musculoesqueléticas, né, crônicas, principalmente, entendem? São outros âmbitos que a gente atinge com o exercício, não só o local ali. Além do local, claro. É muito interessante. Eu tenho condropatia também em ambos os joelhos e é praxe. Se eu fico 10 dias, 12 dias sem fazer o meu fortalecimento, a minha dor volta. Então, assim, é o exemplo clássico de uma disfunção que eu tenho, né? Que se eu deixar de treinar, eu sinto dor, né? Eu não posso parar. Então, isso é bem interessante. Então, ficou bem claro aqui, né, com a resposta da Naira, que com raríssimas exceções, a reabilitação de lesões, de dor, etc., ela é ativa, né? Senão, todo corredor que está nos ouvindo sabe que a primeira coisa é que vai dar uma surtada, né? Se algum médico, algum fisioterapeuta mandar parar de treinar, a gente surta, né? Então, a experiência da dor vai ser realmente muito pior, né? Mentalmente falando, psicologicamente falando. Agora, essas respostas analgésicas, sistêmicas, etc., que o exercício leva, né, também favorece a nossa reabilitação, a importância da gente manter uma carga naquele sistema que está lesionado, né, que está machucado, de forma controlada é também muito importante, né, porque senão, quando a pessoa volta ao cenário de treinos, né, vamos supor, ficou 3 meses parado, numa intervenção errada, digamos assim. Ela volta para o treino, a chance dela ter uma reincidência daquela lesão é muito grande, ou de outras, né? Porque ela deixou de treinar, ela deixou de fortalecer uma série de grupos musculares, o corpo ficou desacostumado com os estímulos que antes ela tinha. Então, se esse retorno não for muito pensado, a chance dela ter uma reincidência da lesão ou uma outra lesão é enorme, né? Porque o nosso corpo ele desacostuma muito rápido, né? Eu brinco, a adaptação do nosso corpo ela é meio injusta, né? Porque para a gente construir a gente demora tempo, né? O nosso corpo ele leva um tempo para se adaptar positivamente aos estímulos, né? Mas para a gente perder, para a gente destreinar, é discrepante a velocidade, né? O André trabalha em UTI, ele vê o extremo disso, que uma pessoa ficar acamada por muito tempo, é absurdo. Por muito tempo, né? às Então, vezes nem assim, isso, 3 uma dias. semana. 3 dias, já muda. Isso. A gente passa 15 horas, 48 horas, 72 horas. É Exato. chocante, cara.
Quer um exemplo bem interessante disso? A pessoa que teve uma entorse de tornozelo botou o RoboFoot, por exemplo, né? A pessoa tem aquele arco plantar bonitinho, que mostra ali que tem um fortalecimento de musculatura intrínseca do pé. A pessoa fica, sei lá, 2 semanas com aquele negócio, você vai ver depois, ela bota os 2 pés juntos, um pé tá despencado, né? A musculatura enfraqueceu ali. E rapidamente ali, só com um andar diário, 1 semana depois, pronto, já tá a musculatura novamente ali em dia, né? Então isso é bem interessante. E acho que todos esses fatores que a gente falou, né, questões contextuais, como o atleta percebe a dor, como ele vai lidar com aquele desconforto. Poxa, estou sentindo um desconforto aqui baixo, né, durante um treino, então vou persistir, vou adaptar o meu treino. Tudo isso acho que entra numa lista, né, André e Naira, que André, a gente já falou ali, já gravamos episódios, ou gravamos conteúdos de Reels, etc. O que diferencia um atleta iniciante de um atleta intermediário e avançado? Eu acho que lidar com dor, lidar com a lesão da forma correta entraria nessa lista, verdade, né, de o que divide, né? Porque muito é isso, a experiência, como eu falei lá no começo, infelizmente, na trajetória de qualquer atleta amador, de qualquer modalidade, da corrida não é diferente, experienciar a dor é algo que vai acontecer. Agora, o que essa dor, aonde essa dor vai te levar, né, em N variáveis, né? Você vai desistir de uma prova, você vai desistir de um treino, você vai interpretá-la da forma correta, ela é uma dor que merece mais atenção ou menos atenção, tudo isso vai diferenciar, eu acho, no meu ponto de vista, também um atleta iniciante de um atleta mais experiente, um atleta intermediário e avançado. Então, eu acho que vai nesse caminho, né? O atleta mais experiente sabe lidar com essas variáveis melhor. Sim, acho que eu tenho um contraponto gigantesco para trazer para cá, e antes da gente, né, ir caminhando por outro tópico, até para o fim, eu acho que vale muito a pena. Eu levo isso para aula, eu levo isso para a vida aqui no consultório, que é uma característica dos atletas com quem a gente está falando, que são atletas de endurance, muitas vezes amadores, mas muito bem treinados, tá? E dentro dos tópicos aqui que eu queria trazer, eu acho que agora é um bom momento para a gente falar. Assim como o André comentando, né, que a gente fica muito bom em ter dor, e a gente falou em osteoplastia, e falou, né, dessas outras variáveis que intensificam a nossa experiência de dor, e o sistema realmente fica muito bom em chamar qualquer estímulo de dor. Existe uma ciência de dor no atleta de endurance, gente. E ao mesmo tempo que eu posso estar lidando com um atleta que está com um sistema chamando tudo de dor, eu vejo, assim, recorrentemente no consultório, indivíduos que treinaram tanto o sistema nervoso central para pequenos estímulos, né, em treinos intensos e tudo mais, que a gente tem um efeito contrário. Isso acontece em atletas de endurance, principalmente os muito bem treinados. O cérebro fica muito bom em abafar os estímulos, inclusive ele abafa os estímulos potencialmente nocivos. Então eu vou trazer para cá vários contextos que acontecem muito aqui no consultório, que é a fratura por estresse, tá? Eu já vi muitos casos de indivíduos que começaram com uma dor. As pessoas, elas tendem a prestar atenção em dores intensas, né? Não necessariamente dor intensa é uma dor muito grave, tá? Simplesmente você está modulando demais, está amplificando muito e está sentindo uma dor intensa. Só que elas também tendem a negligenciar dores discretas. O cara que está num ciclo de prova, filhão, ele está passando com um trator em cima de todo mundo, inclusive dele mesmo. Não é essa dorzinha aqui chata, isso aqui não está me impedindo de correr, senta a bola. Bora, 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 bora. Eu estou trazendo o contraponto, tá, gente? E, claro, a gente precisa de um profissional da saúde para ajudar a gente. A gente não quer que vocês simplesmente saibam se manejar. Isso. E aí, o que acontece? A máxima é a seguinte, o case é esse, sempre. Uma dorzinha, em termos de intensidade bem branda, baixa, que não vai embora, tá aqui. Muitas vezes ela está acontecendo ali na panturrilha, às vezes está acontecendo na lateral do quadril, ou na frente do quadril principalmente. Ela está acontecendo na canela, na lateral da perna, enfim, estou falando pontos aqui. Vai gravando aí, porque são pontos importantes, são focos, tá? De fratura por estresse. 1 semana, 2 semanas, 3 meses. Eu cheguei num quadro de um paciente que começou a ter essa dorzinha que não sumia. Ele só
foi fazer um exame de imagem porque ele estava de saco cheio. Isso não estava incomodando ele estava treinando para um Ironman full, tá? Então o cara ia fazer 42, ia pedalar 180, aquela coisa toda. Por acaso, ele foi fazer. E a gente descobriu uma fratura por estresse do calcâneo, que é do osso ali do calcanhar, e ela estava quase completa. Gente, vocês que têm essa noção do calcânio, ela estava quase completa. Ele quase avulsionou, ele tirou, descolou ali a parte final do calcânio. Ele tinha uma dorzinha discreta. O que eu quero dizer com isso é, a ideia, gente, é nem ao céu, nem ao inferno, tá? É bom ter esse contraponto. Não, eu falo isso. Porque daí a galera da FISI também entra numa vibe de tudo pode, dor modulando o teu sono. Cara, não é. Atleta que se expõe ao impacto, né? O profissional que trata desse atleta, o atleta que se expõe a esse impacto, sim, ele está sempre vivendo um risco ali, né? Da sobrecarga do impacto versus o quanto que eu estou dando de tempo para os meus tecidos se habituarem, tá? E o osso é um tecido que precisa, sim, de repouso para habituar e crescer mais forte, e modelar mais forte. O que eu quero dizer é isso, dores que persistem, elas não precisam ser intensas, tá? E é comum que um atleta bem treinado não tenha dores muito intensas, tá, gente? O atleta bem treinado sofre da plasticidade ao inverso. Ele fica muito mais tolerante à dor, ele tende a realmente ter menos intensidade de dor para os mesmos estímulos que o indivíduo que não é bem treinado. Ele tem outra configuração cerebral, áreas cerebrais associadas à dor ativam muito menos. Então, sim, a gente não treina com esporte de endurance, a gente não treina só o físico. Nosso cérebro também é treinado. Com certeza. E aí a gente parte para uma hiperadaptação que ela beira ao nocivo, porque a dor, ela é originalmente protetora, tá? E aí a gente passa por extremos dessa experiência que envolve o cérebro chamar tudo de dor e agora ele não tá mais protegendo, ele tá enchendo o raio do meu saco, entendeu? E o cérebro não apitar em nenhum momento. Então eu chego a fraturar e eu não dou, o meu cérebro não deixa aquela informação subir com o potencial que ela deveria ter subido, chamando de dor e fazendo aquele indivíduo parar e se proteger naquele momento necessário, né? Então, a gente tem esses dois extremos, ambos são extremos ruins, tá? E se você me perguntar qual é a característica dessa dor que eu preciso dar atenção, é uma dor que não é intensa, ela pode não ser tão intensa, mas ela persiste. Para e vai olhar. Parei, mexi, soltei, né? Não tá mudando, não tá melhorando, ela tá sempre ali enchendo meu saco. E aí, atentem de novo para essas regiões. Quadril, frente de quadril, lateral de quadril, atrás, ali perto daquele ossinho do sacro, tá? Assim, meio glúteo, grandão ali em cima. Canela, meio da canela, meio do joelho, tá? O meio do joelho, o platô medial ali da tíbia. E calcanhar. Perfeito. Gente, antes da gente caminhar para o final, eu quero convidar todos que estão vendo a gente pelo YouTube a curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com aquele seu amigo corredor, aquele seu amigo que está com dor, que não sabe se está lesionado, não tá. Ou que sempre acha que está lesionado, né? Exato. Não se esqueçam também de acompanhar a gente no Instagram, onde a gente tem conteúdos exclusivos, conteúdos mais rápidos, conteúdos no molde do Instagram. A gente sempre tem pelo menos 2 vídeos curtos lá, semanalmente, em que eu e o Murilo a gente alterna, trazendo conhecimento sobre corrida. E também, gente, se você não acompanha no Spotify, que é a grande maioria dos nossos ouvintes, não se esqueça de avaliar o podcast. Nós temos uma discrepância enorme entre o número de ouvintes, número de seguidores e pessoas que avaliaram. Não deixe de seguir também, a gente tem muito mais ouvintes do que pessoas seguindo, então não deixe de seguir. E a gente tem aqui, gente, uma novidade muito legal, que é o nosso Apoia-se. Como eu já falei em episódios anteriores, está em processo de reformulação. E agora, gente, vai ter uma recompensa. Para quem for apoiador, teremos um episódio bônus mensal. Então, a gente pensou numa maneira de como privilegiar aquelas pessoas que podem nos ajudar e se sentem inspiradas a ajudar e principalmente podem contribuir de alguma forma, sem atrapalhar aquele ouvinte que eventualmente não tem essa possibilidade. Então, continuaremos tendo episódios semanais normalmente, mas para desde a primeira faixa lá até as faixas mais caras, você vai ter acesso a um episódio bônus mensal, que esse mês vai ser um episódio com o Murilo, que está treinando para a Maratona de Florianópolis. E a gente abriu a planilha dele, destrinchou tudo que ele está passando aí. Então, se você quiser aprender como que um
treinador está treinando ele mesmo para uma maratona. Esse episódio ficou muito legal, assim, ficou bem íntimo. O Murilo falou aí, não vamos falar aqui, mas ele falou lá o que ele está querendo, o que ele está buscando, qual o impacto que esse ciclo de maratona está tendo na vida dele. Perfeito. Então, assim, realmente, gente, para quem puder e quiser, o Apoia-se agora se tornou imperdível, beleza? Pois é, falamos os prós e os contras, né, de eu ser meu próprio treinador, do meu pace, etc. Então ficou tão legal esse episódio que até no final a gente falou, caramba, esse episódio ficou legal, hein? Será que a gente abre para todo mundo? A gente falou, não, vamos segurar para os apoiadores porque eles merecem, né? Então é isso. E Naira, conta pra gente como que o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais, conhecer melhor o seu trabalho. Aliás, deixa um elogio aqui, Naira. Os conteúdos do Instagram são ótimos, assim. Quem não segue a Naira, siga, porque ela sempre traz, assim, insights super legais de reabilitação. Para quem é corredor, para quem pratica endurance de forma geral, com certeza vai gostar de seguir ela na rede, no Instagram. Muito bom, André. Honrada aqui. Sei quanto você é criterioso, então fiquei feliz. Bom, é o meu nome, Naira _Rabelo, com um L só. Vou fazer o adendo clássico que eu faço na minha vida inteira. Não é Nayara, tá, gente? É Naira. Ele é Y. E é isso, acho que a ideia lá, além de falar muito com fisioterapeuta, eu tenho nos últimos anos tentado comunicar, né? Eu falei no começo do episódio, faz parte do meu projeto de vida junto com a profissão, que é comunicar boas práticas, traduzir ciência. Eu sei que tem muita informação hoje em dia e até desinforma a gente. Então, eu tento carregar esse compromisso de traduzir ciência, deixar isso claro, deixar isso simples e desmistificar aí algumas coisas que eu sei que atrapalham muito a vida da gente quanto atleta amador. Boa. É muito bom. Difícil encontrar, infelizmente, né, conteúdo bom, né, embasado cientificamente, né? A gente vê muita gente falando bobagem por aí, então acho que todos nós aqui estamos tentando mudar um pouquinho isso. Eu acho assim, Murilo, tentando ter um viés um pouco otimista, acho que assim, nunca teve tanto conteúdo bom. O problema é que o conteúdo aumentou em quantidade mais do que... Então, assim, tem muito conteúdo, mas nunca teve tanto conteúdo bom. Então, no final, assim, a dificuldade é fazer a filtragem. E aí eu acho que é um pouco do... Garimpar. O que a gente chama de curadoria, né? Que é uma das coisas que a gente tenta fazer aqui, né? Humildemente, a gente tenta fazer uma curadoria no podcast justamente disso, de trazer pessoas que a gente sabe que estão trazendo um conteúdo que não é opinativo, que é algo realmente verdadeiro, com base na ciência e tudo mais. Para ir para a parte final... Na boa ciência, né, André, ainda. Porque ainda tem a ciência ruim. Exatamente, esse é o ponto. Mas é isso, estão lá vendo. Para ir para a parte final, eu queria pedir para a Naira, assim, algumas dicas que até ela me deu, assim, como você conseguir ouvir o seu corpo sem entrar em pânico e, ao mesmo tempo, são os dois polos, não entrar em pânico e não negligenciar. Então, assim, como que a gente pode ser assertivo na interpretação dos sinais do nosso corpo? Eu sei que é uma pergunta super difícil, mas se você puder dar um exemplo prático, assim, como que você sugere? Não, tem alguns pontos muito importantes, tá? Acho que a gente tem que sempre viver ali num escrutínio, né? Numa avaliação, numa autoavaliação de, tá bom, tô correndo e senti dor. Cara, ou antes de começar a correr, antes de fazer aquele treino de manhã e tal, como é que tá meu sono esses últimos dias, né? Como é que tá meu manejo de estresse? Veja o quanto que esse potinho ele vai sendo cheio com o passar do tempo, né? E o quanto você, de posse dessas informações que são importantes, dessas outras variáveis importantes, começa a passar a fazer boas escolhas, né? Puta, se eu consigo jogar esse treino para hoje à noite, eu vou jogar, eu vou dormir um pouco mais hoje, sabe? Acho que ouvir o corpo não só tomar decisões, André, quando ele já está apitando, sabe? A primeira grande tomada de decisão é saber que essas outras variáveis são importantes, ao meu ver, tá? Como atleta e como profissional. Começar a tomar, né, fazer boas escolhas. Eu gosto muito dessa frase, eu falo muito sobre essa frase com a ciência. Antes do teu corpo apitar, tá? Acho que isso é muito importante. A outra coisa é, quando ele apita, calma, não infira, né, que é lesão. Leva essa frase para você. Esse ponto que eu acho que é crucial, assim. Eu acho que isso é uma das coisas
Que a Naira, ela tem um papel um pouco psicóloga, não só fisioterapeuta, no meu caso. Tem dia que a gente faz física, tem dia que a gente faz terapia, né? Por Geralmente faz favor, os gente da dois. psicologia, sem apropriação aqui de outro conselho, mas enfim, dentro, né, da ajuda aí do uso do físico para trabalhar a cabeça e o Uhum. contrário. Então, assim, na ausência de uma intensidade abrupta, então assim, gente, vamos lá. O meu treino para hoje é, sei lá, vou rodar 10 quilômetros para 5. E aí eu achei, por muito bem, rodar para 4,20, entendeu? Bicho, você deu um baita de um estímulo diferente e tal. Não é dessa dor ali, desse treino que eu tô falando, tá? Ali tem um raciocínio ali, uma carga absurda. Eu tô falando daquela dor que surge. Pô, tô correndo aqui num treino, beleza, tá tranquilo. Surgiu durante o treino ou depois do treino. Para tudo e faz a avaliação geral da tua vida. Como é que tá o sono? Eu não tive nenhuma carga absurda, eu não caí, eu não torci o joelho, ninguém pulou em cima de mim, né? Não teve nenhum trauma potencial ali no tecido, não infira que é lesão. Não, diante desse primeiro ponto, não é lesão? Calma, deixa eu ver como é que tá. Puta, mulherada, pô, tô na semana, né, do meu ciclo menstrual, eu tô num puto estresse de trabalho, eu já venho aqui com 2 meses assumindo um outro cargo que não era meu, tá esquisito. Eu dupliquei a minha jornada de trabalho, porque eu tô dando mais plantão do que o normal. Enfim, a gente começa aí. A segunda fase que eu costumo recomendar é escrutina como é que tá a tua vida nessas outras variáveis. É muito comum que você perceba que você está no meio de um caos. E aí, você respira e fala assim, beleza, pode ser só o meu corpo dizendo para mim que esse potinho está cheio. E hoje aqui a carga foi só a última gotinha d'água. Terceira tomada de decisão. A dor, ela não passa de 4, de 0 a 10, ela não está passando de 4, a literatura já até 5, mas segura ali em 4 para ser mais conservadora. Eu consigo botar o treino aqui, pelo menos o volume, deixa eu ver como é que tá. Calma, sente o corpo, né? Você nenhuma fratura por estresse vai fazer assim, tá, quebrar o teu osso desse jeito. Não, isso não vai acontecer, tá? Então, sente um pouquinho, ajusta o treino, ajusta a carga, a intensidade, vai só pro volume e tal. Essa dor foi subindo, toda vez que você dá mais um passo, começa uma facada, uma agulhada, aborta o treino, para, Procure ajuda. protege aquele tecido hoje. Segurei, beleza, não continuei o treino, poupei, fiz uma soltura, sei lá, fiz alguma coisa assim, botei um gelo. Gelo é muito legal para essas dores agudas. Bicho, no dia seguinte, isso não mudou, tá pior. Depois do seu treino tá pior, né? Tá latejando, começou a responder à mecânica, procura ajuda. Você manejou um pouquinho a carga, sentiu que deu para finalizar o treino com aquele ajuste de carga, vai lá, põe um gelo, né? Tenta dar ali uma ajudada com algum anti-inflamatório mais tranquilinho, não remédio, o gelo tem esse potencial anti-inflamatório. No dia seguinte, beleza, tá tolerável, já não tá mais agudo, tá tranquilo. Respeita ali um pouquinho, 2 dias, faz um ajuste de treino, dorme um pouquinho mais, pula aquele treino, fala pro treinador que naquele dia tá esquisito, vai esperar. A dor sanou, diminuiu, já não está mais intensa. Então, assim, é isso, né? A dor, ela persiste. Quando ela não é legal, quando ela quer Uhum. dizer coisas mais graves, ela persiste e ela tem essa relação com a mecânica. Quanto mais carga eu dou, pior ela fica, tá? Perfeito. Uhum. É mais ou menos E isso. Acho que aquela vou fazer autochecagem, isso. Naira? Odeio, quero Aquela morrer. auto. Eu que quando eu tava lá com a tendinite do Aquiles, então assim, todo dia de manhã, a primeira coisa que eu fazia, acordo, aperto o Aquiles. Nossa. Ah, hoje tá. Uhum. Como que Hoje tá? a dor Hoje. tá Não, hoje cheia. tá bom. Não, Exato. hoje doeu só quando eu quase esmaguei ele. Então, assim, eu tinha esse hábito. Eu Isso. sou. Eu Uhum. Faz, não chamo. sei. Meu nome é André, faz 90 dias que eu não aperto meu Aquiles. Então, assim. É isso, gente. Amo as experiências pessoais. Eu chamo isso de teste de estimação. Não sei se você lembra É. que eu usei esse termo. São testes de estimação. O que que isso configura dentro da neurociência? Configura uma variável que chama foco atencional. O foco de atenção, e aí configura também essa autochecagem, né? Você está acendendo o tempo inteiro um interruptor, sabe aquelas lâmpadas focais? Pá, cérebro, olha para cá. Pá, é isso, você está corroborando, né? O cérebro ia esquecendo, ia começar a chamar de estímulo normal, que ele estava chamando de dor, você vai lá e lembra ele.
Então, o foco de atenção, ele realmente aumenta a intensidade de dor percebida, tá, gente? Ele não tem o potencial de provocar dor, mas ele aumenta a intensidade de dor percebida até onde a gente sabe pelos estudos, né, da ciência. Então, se a gente entende que o comportamento, essas áreas cerebrais de atenção, de medo, de memória, também estão ativas em experiências de dor, faz parte do tratamento, da intervenção, a gente tirar esses comportamentos, né? Esses comportamentos antecipatórios, de checagem, aqueles testes de estimação, então eu vou lá e estico meu joelho. É bem assim que eu sinto, ó, é isso aqui que eu faço que dói. E todo dia fazendo isso, você está acendendo uma lâmpada que a gente está querendo apagar e você está lá acendendo, né? Então, não, os testes de estimação, para de fazer, tá? As coisas que. Outra coisa que denota também o foco de atenção, André, e que você não tinha, mas tem muita gente que tem, são os estalidos. Então, pensa assim, ou os alongamentos excessivos. Então, a pessoa tem dor no pescoço, a cada 20 minutos ela faz assim. Já viu? Já viu, gente? Faz assim? Ou então tem um jeitinho de alongar o glúteo, assim, aí puxa a perna para cima e fica lá alongando o glúteo. Ah, mas eu sinto um alívio. Sim, existe um efeito neurofisiológico muito momentâneo, né? Que esses estímulos geram realmente um alívio. Só que isso também é checagem. Isso também é lembrar, é tirar a casquinha da ferida que quer cicatrizar. Se você tira a casquinha todo dia, ela não cicatriza na velocidade que deveria. Então, é mais ou menos isso. Vamos parar de checar, vamos parar com os testes de estimação, né? Porque essas são variáveis que te ajudam a ruminar, e a ruminação daquela queixa, daquele local, daquele segmento, é uma variável, é um construto que a gente tende a querer abafar, porque isso fomenta a experiência de vida. Muito interessante. Queria só fazer um comentário aqui na parte que a Naira comentou. De quando você está no meio do seu treino, sentiu algum desconforto, você vai lá e adapta um pouquinho, então deixa de fazer os estímulos de intensidade, faz só o volume do treino, etc. Eu acho muito curioso, né? Porque muitas vezes na minha prática como treinador, às vezes os alunos deixam de me contar algumas coisas, né? Deixam de me contar que estão sentindo algum desconforto, ao invés de me falarem, me perguntarem se o próximo treino eles devem manter ou não, pulo um treino, passo por uma rodagem, diminuo o volume, tiro a intensidade, o que eu devo fazer? Às vezes as pessoas escondem, né? Porque tem atleta que é tão assim obcecado por cumprir a planilha tão à risca, né? E que se não cumprisse, de repente precisar remanejar um pouquinho ali o trajeto, não vai atingir o seu objetivo, e muito pelo contrário, né? A gente monta um planejamento de treinamento inicialmente, que é totalmente passível de alterações, né? E muitas vezes você dá adaptações, então você dar um passo para trás muitas vezes significa ali ser assertivo, você dá os dois para frente depois, porque se você negligenciar aquele desconforto, muitas vezes aí sim que vai tudo pro buraco, muitas vezes você perde todo o seu ciclo de treinamento porque você não deu atenção a um desconforto, você não fez as adaptações necessárias, não informou o seu treinador, a sua treinadora, e daí pronto. Então assim, para quem está nos ouvindo e tem essa característica, calma, não é bem por aí, né? A gente pode e deve fazer alterações no nosso planejamento quando necessário, tá tudo bem. Eu costumo dizer, Murilo, que a gente, né, quem nunca tira a primeira pedra, eu também faço parte disso, a gente costuma ouvir o corpo na corrida da seguinte forma: pelo sistema cardiorrespiratório. Então, assim, o meu coração, ele me avisa, eu vejo o dado aqui, ó, eu tô correndo numa frequência cardíaca de 190. Isso não é legal, né? Então, assim, eu tenho... O sistema cardiorrespiratório, ele me dá um feedback muito real. O fôlego, eu não consigo mais respirar. Não dá, não consigo andar, não consigo correr mais nessa intensidade, e aí eu modulo, né? Só que isso também acontece no contrário. O treinador coloca ali pra você correr para, sei lá, 5 de pace, naquele dia você tá o bichão, você dormiu um pouquinho melhor, o sistema cardiorrespiratório está bem mais adaptado, ele evolui muito rápido ao treinamento, então você decide fazer para 4h30 porque você estava sentindo bem. Eu escuto muito essa frase: não, eu fiz o treino realmente abaixo do previsto porque eu estava me sentindo bem. Defina me sentir bem, né? É só, exclusivamente o feedback do sistema cardiorrespiratório. Só que o que eu quero trazer para vocês? É injusto, porque o sistema músculo-esquelético, ele não avisa. Ele não tem aviso prévio. Ele não diz assim, ó, vai com calma, carinha, a musculatura aqui não está funcionando bem.
Ó, vai com calma, que esse osso já está comprometido, X% aqui da integridade física dele, e daqui a pouco ele fratura, né? O sistema musculoesquelético não avisa, e os dois, eles caminham em tempos de adaptação diferentes. Fala isso bastante. Então, não dá para você usar o feedback do sistema cardiorrespiratório e achar que o teu músculo esquelético está acompanhando igual. Se você tem uma carga de treino calculada, prescrita, segue. Porque ela não está baseada exclusivamente no teu VO2. Existe um planejamento do teu treinador para ir também gerando adaptação no músculo esquelético. Então, não adianta ficar tomando decisão fora da planilha com base na tua sensação do músculo esquelético. Se você dormiu bem, você está melhor. Se você dormiu mal, você está pior. E a musculatura está ali no meio, né, desse tiro cruzado ali, desse fogo cruzado. Então, essa coisa do sentir o corpo, não espera o corpo apitar. A minha ideia aqui, né, como reabilitação, não é só trabalhar quando você está machucado, entendeu? É te ajudar a ter boas escolhas, fazer boas escolhas, para não esperar o corpo ter que apitar para você tomar uma decisão. Então, seguir a planilha costuma funcionar bem. E não é segredo do sucesso, porque, enfim, lesões são, né, fenômenos complexos. Mas ajuda. Seguir a planilha de quem está calculando para você ajuda. Perfeito. E é interessante, né, André? Realmente, a gente falou várias vezes aqui no podcast já dessa diferença de velocidade de adaptação, né, entre o sistema cardiorrespiratório e o músculo esquelético. É muito mais lento, né, a adaptação do sistema músculo esquelético. E um fato curioso, né, muitas vezes eu trabalho com atletas assim, que estão começando na corrida, pessoas que me procuram para se engajar numa rotina de corrida pela primeira vez. Muitas vezes pessoas jovens, saudáveis, que estão sedentárias, mas que no passado tinham um histórico ali de, sei lá, jogavam bola. Então são pessoas que muitas vezes, se eu colocar para correr hoje, correm 40, 50 minutos, 1 hora, né? Tem um VO2 bom também. E aí eu vou lá, passo um treino às vezes de 40 minutos, com blocos de 5 minutos de corrida, alternados com caminhada. E muitas vezes isso causa estranhamento. Nossa, mas eu consigo muito mais, por que você não vai me passar um estímulo maior, etc. E daí eu tenho que explicar isso, né? Porque, olha, você aguenta, eu sei que você aguenta, mas o seu corpo não está acostumado. A gente precisa progredir gradativamente, evoluir bem aos poucos, porque fôlego você tem, pique você tem, mas talvez seu sistema musculoesquelético não esteja adaptado ainda. Então, sei lá, você está sedentário há 1 ano, trabalha em escritório, sentado por muitas horas, então vamos aos poucos. É isso aí, muito bom. Gente, infelizmente a gente vai ter que terminar. O tempo passou rápido aqui, esse assunto, né, parece uma coisa tão subjetiva, né, e é meio vago, assim, dor e lesão, mas a gente vai falando e para quem gosta, né, acho que os 3 gostam aqui, eu espero que você que está ouvindo também goste. Eu gostei muito da conversa, queria agradecer, Naira, espero que seja a primeira de muitas. Acho que a lesão, né, e para quem é fissurado e é obviamente o perfil do nosso público, ela é a pedrinha no sapato, né? Então, assim, a gente evoluir na corrida tem muito a ver com evoluir também na capacidade de conhecer nosso corpo e, eventualmente, se desvencilhar dessas lesões. Então, muito obrigado pela participação. Já fica o convite para uma próxima. Vou pensar num tema aí, vou te dar um tempinho aí. Daqui a pouco eu te chamo de volta. Tá bom? Muito bom, gente. Obrigada pelo presentão que foi falar sobre isso. É a primeira vez que eu falo efetivamente em podcast com esse tipo de público e tal. Só sobre isso, né? Destrinchar. Seria parte 2 e 3, se deixasse, de verdade. Fica aqui a dica, se realmente performar o episódio. E obrigada mesmo, gente, pela confiança, pelo papo, pela lógica aqui da construção do raciocínio. Foi muito bacana pra mim também, foi bem bacana. Obrigada mesmo, tá? Valeu. Imagina, é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Naira trouxe aí conteúdos extremamente valiosos, né? Nos ensinou ali como interpretar a dor, a lesão, e eu tenho certeza que ninguém que está nos ouvindo aí quer passar por uma lesão, quer ficar afastado da corrida. Então foi um tema super interessante ser debatido. Com certeza tem muito mais assunto para a gente destrinchar a respeito, né? Então vamos talvez no futuro voltar a falar sobre esse tópico, novos assuntos. Então, Naira, muito obrigado aí mais uma vez. E é isso aí. Bola para frente. Isso aí. Obrigado, Murilo, também pela parceria de sempre. Obrigado, Naira. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Até.